Então, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos à nossa roda de conversa, né? Hoje a gente tem uma convidada do sul do país. Ela parece que caiu agora, a Crislaine, e ela vai contar sobre o trabalho dela de geometria, mas a gente está esperando por ela. Isso. Então vamos lá, Crislaine Roveda, né? Ela está falando com a gente do estado do Rio Grande do Sul. Você mora em Pelotas ou no Rio Grande? A escola que você vai contar a sua experiência? É, a minha escola é Pelotas. Pelotas. E Isso. fala um pouquinho, de quanto tempo que você está trabalhando, né? Assim, e dessa experiência que você escolheu compartilhar com a gente. Sim. Boa noite, pessoal. Fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Peço desculpas se tiver muito barulho, mas a minha rua é muito movimentada, tá? Então, na verdade, eu sou natural de Sarandi, no norte do estado do Rio Grande do Sul. Eu atualmente estou em Pelotas, justamente porque vim fazer a função de estudar na cidade, mas eu sou natural de outra cidade. A minha vivência, a minha prática começa bem inicialmente. Eu vou trazer aqui a minha linha do tempo, que eu fiz uma linha do tempo para a gente se apresentar, que dentro do nosso programa de pós-graduação a gente tem isso muito forte na gente, que a gente começa contando a nossa história, de quem a gente é. E aí pensei em a gente começar assim, quem sou eu, quem é essa pessoa que está vindo falar para vocês hoje, né? Então, eu comecei a minha graduação lá em 2008, eu não fiz magistério, porque na época que eu saí do ensino fundamental, ali do nono ano, eu já pensei em ser de tudo menos prof. Eu fui me constituir como prof na vivência, onde eu comecei com 16 anos sendo monitora, né, dentro da escola, e aí eu descobri que tinha pessoas apaixonadas pelo que faziam e descobri que isso é uma profissão muito linda. Então, eu fui só querer ser prof um pouquinho tempo depois. Então, em 2010, eu comecei a faculdade, né? E em 2014, logo me formei. Eu sou formada em pedagogia, minha formação inicial é pedagogia. Durante esse período, trabalhei como monitora em escola, já trabalhei em secretaria. Eu estou desde os 16 anos vivendo escola. Não sei se é outra coisa, não ser professora. Porque depois de um tempo, a gente acaba vivenciando todos os espaços, né? Uhum. Então, eu depois fiz algumas especializações nos anos de 2015, mídias na educação, gestão escolar, logo que depois que eu terminei a graduação. E aí, no ano de 2016, que eu fui tentar o processo seletivo para o mestrado ali na FURG, na Universidade Federal do Rio Grande. E aí fiz sem a pretensão de passar e passei. Então foi uma surpresa. Aquela que a gente vai a primeira vez tentando para ver como é que é e acontece. Então eu já estava como prof lá no meu município e Uhum. prof da rede particular lá. E aí aconteceu uma reviravolta na minha vida, e aí eu já tinha que mudar quase de estado, porque eu estava morando bem no norte do Rio Grande do Sul. E aí morar no extremo sul gaúcho foi difícil, né? Que a gente sempre faz a intenção, vou ver o que vai dar. E aí deu, e aí eu não imaginei. Então, a minha pesquisa de mestrado, ela foi relacionada ao processo avaliativo na educação infantil relacionado à matemática. Uhum. Como essas profs avaliam a matemática na infância, né? Uhum. E gosto de contar isso porque foi muito bonito, porque tinha muita coisa que elas avaliavam que era conhecimento lógico matemático, só que elas viam isso como um conhecimento que era de corpo e movimento, de corporeidade, não relacionado à matemática. Então foi uma pesquisa que me deixou muito feliz de trabalhar justamente por me dar esse outro olhar, né? Uhum. Aí logo em 2018 eu iniciei o doutorado. E aí eu só fui retornar realmente para a sala de aula trabalhar de novo
eu parei nesse tempo do mestrado, porque eu tinha que ter dedicação exclusiva por causa da bolsa, CAPES e tudo mais. Eu só fui voltar realmente para a sala de aula depois, em 2018, e quando eu comecei o doutorado, efetivamente em 2020, porque passei no concurso aqui da cidade e tudo mais, e hoje eu trabalho, então, tenho 20 horas no colégio público e mais Uhum, 30 horas no colégio privado. E então, nessas 30 horas, eu me divido como prof de matemática das turmas de quarto e quinto ano. A uhum, realidade do meu privado, ela, a partir do quarto ano, começa a separar as disciplinas em uhum, algumas profs. Então, somos três que trabalhamos com o quarto ano, temos três turmas, e aí a gente tem uma prof que trabalha matemática, que sou eu, outra prof que trabalha língua portuguesa, e outra prof que trabalha ciências humanas, arte, religião, ciências da natureza. E a gente faz essa divisão. Aí no quinto ano já começa a ser por grandes áreas também, como é o ensino fundamental 2. ok. Seja bem-vinda. Que bonito essa trajetória sua. Ai, E, obrigada. Crislaine, a gente tem. As meninas podem estar colocando aí no chat alguma questão e aí a gente vai fazendo como uma roda de conversa, tá bom? E Ah, aí perfeito. a gente vai fazendo uma conversa, mas vamos seguindo. Tá, beleza. Então, por que que eu escolhi a geometria, né? De tanta coisa. Logo que a Vânia me chamou, eu pensei, eu tenho tanta coisa para falar, porque eu sempre trabalhei com educação infantil. E quando eu comecei a trabalhar com o quarto ano, que foi, e ainda na área da matemática, que foi o ano passado, eu pensei, nossa, eu tenho tanta coisa para falar, tanta coisa de práticas que eu vivi, de coisas que acontecem na sala de aula. E aí, por que que eu escolhi a geometria, né? A escolha do enfoque da geometria foi porque muito quando relaciona-se à área da matemática, isso vem desde sempre, é que a Uhum, gente aborda o intuito de saber matemático dentro dos números, né? uhum, Então, números, operações, contas. E aí as outras unidades temáticas que a BNCC traz, elas às vezes são um pouco mais esquecidas, né? Não são tanto trabalhadas. Então, eu escolhi uma delas para a gente poder trabalhar. A gente tem aqui na FURG também um grupo que trabalha a questão da estatística, né? Que é o grupo da Maureen, Porciúnculo, da Prof. Maureen. E então, geometria não, estatística já é muito forte, né? É uma vivência que a uhum, gente tem mais relacionado. Então, geometria, grandezas e medidas, né? A própria álgebra, que acabou sendo mais enfatizada na BNCC agora, né? Então, isso acaba trazendo olhares diferentes para esse tipo de trabalho, né? E principalmente quando tu vai abordar algumas coisas com as crianças, elas, nossa, prof, mas cadê o número daqui, né? Então, relacionam com outras coisas. Então, eu escolhi a geometria porque dentro do material que eu trabalho, né? Porque por trabalhar em escola privada, a gente tem um material e tudo, então é o que eu me senti mais confortável e é o que é diferente de números para trazer para vocês, né? Além disso, né, que ela pode ser trabalhada de forma lúdica, com muitas atividades, mostrando que para o aluno que de fato é importante ter esse conhecimento, né? Não como, hoje vamos aprender geometria, mas relacionar isso dentro da sua prática para depois, quando ele for lá para o Fundamental 2 isso ser mais tranquilo. uhum. Crislaine, tem uma pergunta aqui. Os alunos têm vários professores no quarto ano? Quantos? Dividido por disciplinas? No quarto ano, eles têm três professores que estão mais tempo com eles. Eu, Uhum, por exemplo, de matemática tenho carga horária de 6 horas a aula, a prof de português também, e a prof de ciências humanas também. É ciências humanas, natureza, arte. Então, a gente passa pelas turmas, mas é mais divididinho. Eu, por uhum, exemplo, não dou aula de língua portuguesa. Além da gente, nós três que permanecemos mais tempo com os alunos do quarto, a gente tem o professor de educação física, né, que é 2 períodos por semana, música, um período por semana,
e inglês, que é 2 períodos por semana. Certo. Então, no total, a partir do 4º ano, eles têm 6 professores, mas são 3 deles que passam a maior parte do tempo com eles. Uhum. Tá certo. Então, a geometria permite que as crianças desenvolvam habilidades, então, de observação, análise e, principalmente, resolução de problemas. Que quando a criança se coloca naquele lugar onde ela precisa resolver aquilo que está acontecendo, muitas vezes ela se sente incapaz ou insegura. E a primeira coisa que ela vem dizer é que não sabe, né? Então, e aí qual que é a resposta? E muito veio por conta das crianças estarem em casa no tempo da pandemia, que muitas vezes os pais davam a resposta de imediato para os filhos, muito porque não conseguiam explicar, e a gente entende todo o papel que isso aconteceu durante o tempo. Mas eles já querem muito de imediato, e o pensar sobre as situações, refletir sobre, resolver aquilo de outra forma é bem difícil. Além disso, que ele está presente, né, em todos os lugares que a gente tem, em todas as situações do cotidiano. Dentro da geometria, então, a BNCC nos traz alguns objetivos de aprendizagem. A BNCC, então, está dividida em 5 unidades temáticas, e dentro dessa unidade temática da geometria, a gente trabalha com esses objetivos de conhecimento dentro do 4º ano, tá? Aí eu pensei em relação a desafios. O que é um desafio para a gente trabalhar hoje geometria, né? No 4º ano. O que pode ser que seja o nosso desafio quanto prof, ou a prof que vai entrar em sala de aula lá, o que a gente vai encontrar? Uhum. E a primeira coisa dentro das vivências que eu tenho é a dificuldade de entender que as formas geométricas, quando elas estão tridimensionais e como elas se relacionam entre si nessa tridimensionalidade. Isso muito porque quando estamos trabalhando, e já fui alfabetizador, eu sei como é, muitas vezes quando a gente vai ensinar as formas geométricas, a primeira e única coisa que a gente faz é ficar no plano. Sim. E aí, quando a gente vai associar alguma coisa, a gente associa algo que é tridimensional para uma figura plana, né? Uhum. Então, trazer essa tridimensionalidade desde o início e fazer com que a criança entenda que tem uma figura ali que tem uma face, e essa face plana é dessa forma, acaba deixando as crianças muito mais próximas dessa linguagem matemática que a gente tem. Porque muitas vezes a gente acaba atribuindo sinônimos, o redondo, e não chamando de círculo. E às vezes acaba que a criança não compreende o que é essa linguagem matemática, e quando ela vai usar em qualquer outro tipo de situação, numa atividade de um livro, num tema que traz uma palavra diferente, ela não tem essa associação. Uhum. Além disso, é dificuldade de relacionar a geometria com a vida cotidiana, entender que a gente vive, né, num espaço, e dentro desse espaço a gente pode encontrar muita coisa que se relaciona à geometria hoje no dia a dia. Claro que não relacionando, né? Fazendo relações que a criança compreenda dentro do cotidiano, natureza, simetria. Então, fazer com que a criança tenha essa relação pode ser um facilitador na hora que for ensinar. E o último é um geral para todos, não é só da geometria, mas é um certo preconceito relacionado à disciplina de matemática, que muitos vêm já, e eu vejo isso no 4º ano, gente. Eu chego, sabe, nos primeiros dias. Ai, prof, mas eu não gosto de matemática, tá? Mas por que tu não gosta? Porque é muito número, porque eu não sei. E aí cria essa barreira do aprender matemática. Então, quando tudo que fala de matemática já não sei, já é difícil, e às vezes as crianças dizem, prof, eu te adoro, mas eu odeio outra matéria, sabe? 4º, 5º ano, e aí a gente pensa, nossa, eles vão ter Nossa, muita coisa para viver matemática ainda, sabe? muito E cedo, aí a né? gente, Muito cedo. muito cedo, sim! Isso a gente começa lá, né, no 6º ano, quando começa, que eles falam, começa a ficar mais difícil. Mas é tudo coisas que a gente vai começando a introduzir, que estão ligadas à linguagem matemática, né? A questão simples, soma, subtração. O que é a soma? É fazer mais. Sim, quando a gente está associando, aí a gente, né, fala mais numa linguagem que seja mais usual para eles.
mas Uhum, trazer esses sinônimos para que ele possa ser muito mais fácil na hora que ele for compreender relacionado a isso. uhum. Tem... Ok, vamos lá. Aí, algumas atividades eu trouxe aqui, mas depois eu vou esmiuçar mais, que eu fui lembrando, já fui colocando. Uh, há algumas atividades que a gente pode desenvolver que acabei fazendo durante esse ano, além das atividades ali que estão jogos e tudo mais. Uma coisa que é muito legal é fazer as formas geométricas de massinha de modelar. Porque eles adoram massinha e geralmente eles têm muita dificuldade de fazer um cilindro, por exemplo, de Sim. fazer um corpo. Então, fazer, criar, e geralmente quando a gente vai trabalhar isso, a gente dá o quê? A planificação, recorta, dobra e cola, né? Uhum, Então, trabalhar com a massinha é bem legal. Construção de maquetes também é uma parte da geometria que a gente pode trabalhar com eles. Eu até fiz algumas, mas agora que me lembrei que não coloquei foto. Mas a minha construção de maquetes se relacionou a outro projeto que a gente fez. Então, construir maquetes também relacionado a isso é muito interessante. e a parte de movimento também, né? Porque pode fazer de algum bairro ou da própria Claro, escola, né? Dá muito, isso. é muito importante. Não sei como funciona o currículo, mas no quarto ano a gente começa a trabalhar muito no nosso estado. Eu acredito que deve ser também Sim. aí, né? Uhum, Então, também trabalhar a questão do estado fica bem interessante. Aí eu trouxe algumas atividades relacionadas às habilidades que a gente trabalha durante o quarto ano, né? uhum. Aí, o primeiro conteúdo que o meu material me traz é esse, a diferenciação de poliedros e corpos redondos. Aí eles ficam, meu Deus, prof, eu não sei nem pronunciar isso aqui, eu não sei o que, que é. E aí já traz logo uma atividade aí, e esses nomes assim que eu falo para vocês que é interessante a gente começar desde inicialmente introduzir os nomes corretos das coisas, né? Porque vai ser muito mais fácil que, eu já ouvi falar isso, eu não sei pronunciar, mas eu já ouvi. Eu acho que sabe, vai Uhum, conseguindo associar mais. Então eu uso bastante a questão de trazer realmente as formas para eles, e aí trazer essa diferenciação de um e outro esquema, mapa mental, acho que é bem importante. Outra atividade que eu pensei e que eu realizei essa foi utilizar os sólidos geométricos para identificar características nele. Sempre quando eu trabalhei no primeiro ano, por exemplo, eu sempre tinha a questão de primeiro vamos deixar o aluno explorar o material. sim. E isso eu levo até hoje. Porque se tu já coloca o material, ele já quer que ele vai fazer atividade, ele vai se perder, ele não vai querer fazer. Ele tem que conhecer aquilo antes. Então, partindo desse princípio, eu sempre penso, é melhor que o aluno conheça o sólido antes. Então, a gente fez o quê? A gente coloquei todos os sólidos que estavam ali e comecei a pedir para eles atribuir características entre aqueles alunos, né? Criar uma peça, identificar, ver qual que era qual era uma pirâmide, qual que era um prisma, fazer essa relação de separação entre eles. E Uhum, aí, depois trabalhando, claro, a planificação. É mais uma atividade prática dentro daquilo que a gente está trabalhando. Dentro dessa habilidade ainda, a gente consegue. Desconfigurar um pouquinho. Fazer, né, o tradicional da montagem das figuras planas, uhum, né? Descobrir ali e quando está planificado e que eles conseguem montar para o sólido, fica tão mais fácil deles compreenderem, porque eles olham e eles olham para a sim. figura. Eu não sabia que ia formar isso, eu achei que era o outro. Então, Aham, trazer isso para eles e fazer com que eles façam essa associação, né? E aí depois do sólido montado, pedir para que eles desenhem a planificação também é interessante. Fazer o processo inverso, não só está planificado, mas eles colocarem ali a face que eles acham que é a quantidade de arestas e tudo mais. É interessante fazer esse processo inverso, né? De numa folha verificar se aquilo está correto que eles realizaram. uhum, uhum. Esse da massinha a gente ainda não tinha visto, Crislane, mas essa da planificação é muito interessante, né? Essa problematização que você Sim. está falando,
de fazer o inverso, né? Que a gente também, eles geralmente se atrapalham, né? Com... Sim. E é claro que a gente inicia sempre com aquilo que não é muito elaborado, né? Vamos Uhum, iniciar pelo cubo, por exemplo. que é mais Mas próximo. depois, Uhum, depois a gente vai aumentando o grau de dificuldade. Mas é muito interessante essa questão de pedir para eles fazer o desenho do anterior. uhum, Porque uhum. realmente eles têm planificado, eles montam o sólido e a hora que for fazer o processo reverso, às vezes não sai. Mas a gente tenta. Falei para eles também do sólido de Platão, então, quando a gente trabalhou com os poliedros, claro que bem simples para eles conhecerem por que que eles são chamados assim, por que que esses cinco são chamados dessa forma, né? Que ele atribuiu características da natureza, os elementos. Daí a gente foi fazer um passeio na escola, né? Então, mas relacionado a outra vertente, né? Não só Uhum. trazer os sólidos. Aqui eu trabalhei com eles quando a gente trabalhou vista de um sólido geométrico, né? Entender a altura, a profundidade e as três dimensões. E aí tem um site que é esse Use Cubes aqui, ó. Aham. Que o que tu consegue fazer? Tu consegue ir arrastando, né, de um lado para o outro e montando cubos um em cima do outro. E aí tu consegue visualizar eles, né, na face plana, consegue visualizar em formato tridimensional aquele que tu montou. Então é Hum, bem legal, porque daí tu consegue fazer toda a visualização desse material. E aí, às vezes eles olham, tu monta todos uma mesma cor e aí pergunta quantos tem, às vezes eles até se confundem de quantos tem, quantos bloquinhos tem. E aí depois quando a gente vai trabalhar a altura e a profundidade, a largura, daí eles veem que tem mais, né? Que é formado por mais. Muito material a gente vê também desses cubos que são formatos para contar os cubos, né? Lembrei disso porque estava assistindo os Pequenos Gênios do Hulk ontem uhum, e vi que tinha essa função. E uhum, aí é uma propriedade que a gente trabalha, né? uhum. Tem E esse. agora com a pandemia também a gente teve acesso a mais materiais digitais, assim, né, com sites, Sim, né? Ficaram sim, muito de domínio livre, né, que a gente pode utilizar. sim. E o material que eu trabalho na escola é bem rico, porque ele tem um livro de explicações e tarefas, tem outro livro só de atividades, e tem outro acesso a um portal que é só de atividades de jogos gamificados. Uhum. Então, tem bastante coisa de material online, assim, porque a gente não adianta, a gente tem que ir se adequando ao que mudou, né? Sim. E vocês têm esse material, então, é tipo um material privado, não é um livro do PNL, não, é isso? Não, Não, é não. uma construção própria, né, de uma Isso. rede é próprio. Uhum. Isso. Não, na verdade é de uma editora mesmo, mas a gente. Mas é pro Sim, só o privado, né? tá. Infelizmente o público. Uhum. Esse outro site aqui também que eu trabalhei com eles foi para relacionar o sólido, é naquele mesmo esquema do anterior, só que aqueles eram só cubos. Esse aqui são em torno de 120 sólidos que a gente pode visualizar ele nas três dimensões, pode mexer, pode deixar ele maior, menor, Uhum. aumentar as faces, diminuir. Então, esse aqui tem muito mais funcionalidades nesse sentido, de ter Uhum. mais variedade de sólidos para trabalhar. Entendi. E aí, esse aqui eu trabalhei quando eu trabalhei os poliedros, né? Convexos irregulares com eles. Bem interessante esses sites que você está trazendo. Sim, porque esses também não precisam. Se o professor não tem condições de ter um computador para cada um, para eles ir mexendo, a gente pode, vamos fazer uma votação aqui, bota no data show, a prof mexe, vem um colega. Então pode ser feito pessoa fazer e todo o contexto, né? Eles Claro. visualizam todos juntos. Então, Uhum.
Essa agora eu acho que até mudou a habilidade, antes eu nem vi. Mas essa aqui trabalha a questão, né, de reflexão, de simetria de reflexão, que na verdade é uma bem tradicional, né? A gente vai sempre seguindo no tradicional, também não abandonando o tradicional, mas readequando e mostrando que também tem outras formas. E essa daqui é a primeira que é para fazer a ampliação em malha quadriculada, né? Que é o que a gente sempre fez e sempre trabalhou e deu bem certo essa ampliação. Só que aí pensei num sentido de que perguntar para eles, não só fazer essa parte da, vamos ampliar a figura, Uhum, uhum, mas questionar eles em relação de como se relaciona esse comprimento dos polígonos que a gente tem, obtidos pelo comprimento dos lados do primeiro, por exemplo. Aí eles precisam pensar sobre por que está aumentando? a Quanto é proporção que está maior que o outro? aumentando. Aham, É. O quanto aumenta? Aumenta uma vez? Aumenta duas? Né? uhum, Como faz isso? Como que a gente faz? E, tipo, deixar eles tentar. Eu sei que, pelo menos a minha realidade é muito difícil. Porque, às vezes, quando eles param para pensar, eles travam. E vai, eu não sei. Tá, mas se a uhum, gente fizesse, prof, eu não sei. Tá, então vamos tentar. Tu sempre vai ter que ir instigando, instigando. Porque tem horas que parece que o A e o E e o I, eles sabem. Quando é o uhum, U e o O, não. Aí já não sei mais. Aí não. Quando eu tenho que pensar, quando eu tenho que escrever sobre aquilo que eu estou pensando também é difícil. Então, mas é sempre importante incentivar eles a ter essa autonomia de fazer as coisas, de tentar, de errar e depois acertar. Errar, errei, vi onde eu errei, vou acertar com esse erro. Mas é mais o Então, erro, é mais o medo de errar que exatamente. não deixa essa possibilidade, né? Mas E a quando gente tem você uma. dá essa possibilidade de que aqui é possível errar e a gente está aprendendo juntos, não tem aquele peso tão grande, Sim, vou né? até tirar meu casaco. Aí é Mas possível. eu acho que tem uma cobrança também muito grande dos pais nesse sentido. De querer Uhum, que o filho tire a nota boa, de querer que o filho acerte, de querer que o filho seja bom. Então, acaba tendo uma pressão muito grande neles para aquilo que errar é errado, uhum. né? O descontentamento e tudo mais. Então, o meu maior, meu maior enfrentamento é fazer com que a criança tenha autonomia em relação àquilo que ela está fazendo e entender que a partir do erro ela aprende também. Sim. E aí, depois que eles entenderam que está ampliando, está aumentando, em relação ao primeiro, aumentou 3 vezes. Então, a gente vai fazer o quê? Agora a gente também vai desenhar o nosso, entender e tentar fazer a nossa ampliação. Aqui, primeiro, é a imagem pronta. Uhum. Entenderam que está ampliando? Entenderam? Então, a gente vai fazer agora o nosso desenho em relação a isso. E aí, né, orientar sempre esse guiazinhos que facilita muito. Aí, trabalhando nessa perspectiva também, essa aqui é uma outra ideia de trabalhar a malha quadriculada, mas não só trabalhar a malha quadriculada pronta. Em sim, eles trazerem um desenho qualquer e, a partir desse desenho, eles traçarem a malha quadriculada de 1 centímetro, por exemplo. E aí, em outra folha, criarem outra malha quadriculada de 2 centímetros e aí fazerem a ampliação. Lá se vamos 3 aulas para isso, mas tudo bem, a gente vai trabalhando. Mas a gente vai instigando eles, né, a fazer o próprio, a construir aquilo, e aí acaba se tornando mais significativo em relação a isso. Aí eu trouxe só um Esse, desenho para ilustrar. esse de ampliação é bem gostoso. Eu lembro que isso eu fazia na escola. Não sei as meninas que estão aqui, mas eu adorava essa parte de ampliação, redução. Eu usei muito isso. E Pra... eu trabalho no público uma disciplina de introdução à computação também. E Uhum, dentro da introdução à computação, a gente trabalha muito com a questão do pixel, de colorir em pixel, de trabalhar em pixel. Então, tipo, trazer a questão do quadriculado também relaciona a outra disciplina. uhum. E
a gente vê isso muito, essa relação também na geografia, né? Que o mapa ele Sim, tem uma proporção de 1 para 1000, de um, né? Então, a isso escala também, a geográfica. escala geográfica, a gente também pode ampliar para outras questões, né? Que no mapa está Sim, aqui, mas que na realidade é muito maior do que essa proporção. exatamente, perfeito. Aí, trabalhando a questão de deslocamento e localização, tem muitas ferramentas virtuais que a gente consegue fazer esse traçado do nosso bairro, e aí relacionar a questão do medir essas regiões, né? De quantos metros quadrados a gente trabalha, qual é o perímetro dessa área, que eu no quarto ano já começo a relação de perímetro e área. Uhum, Bem inicial, bem significativo em relação àquele espaço que eles têm, a entender o que, né, a fazer realmente a soma do perímetro, mas é muito inicial, aprofundo um pouquinho mais no quinto. Mas no quarto ano já tenho esse início, né, de cálculo de área e cálculo de perímetro, e é difícil para eles compreenderem como que um eu vou somar e o outro eu vou multiplicar, prof. Mas é assim uhum. mesmo. As atividades são Uh, muito bacanas, né? Assim, a gente está vendo várias possibilidades, né, do sim, trabalho. e eu Uhum, procurei relacionar a habilidade com a atividade. É uma pena que eu não tenho muito registro dos meus registros, né, em relação àquilo que o aluno produziu, porque é muito rápido sempre, né? Às vezes a gente trabalha sim. só com essa disciplina, bate o período, tem outro, então acaba sendo muito corrido, né? Então não, e por ser também uma rede de escolas, aí a questão do registro fica muito relacionado à equipe de comunicação e tudo mais. Mas eu consegui alguns para colocar no final. Então, em relação aos ângulos, né, eu trabalhei em uma dobradura com eles. Na verdade, isso é tudo que eu estou falando foi do ano passado, porque esse ano eu estou ainda construindo com eles as questões. A gente está ainda. Sim. A turma desse ano eu não trabalhei ainda, não chegamos lá. Mas no ano passado eu trabalhei o Kirigami com eles, que é a questão de dobrar e aí formar como se fosse um mosaico. Tanto que eu moro na cidade de Pelotas e além da cidade de Pelotas ser conhecida como a cidade do doce, a gente é conhecido também pelos ladrilhos que tem na cidade. Uhum, Então, trabalhar essa questão com a prof de Ciências Humanas sobre o município, sobre os ladrilhos, sobre a questão da, da geometria relacionada a isso também. É um conteúdo que a gente trabalha juntos. uhum. Essa integração, né, entre os conteúdos é muito importante também para fazer um sentido e um significado, né, do Sim, pertencimento, é, não só do pertencimento do local onde você mora, mas também do conhecimento que eu estou construindo naquele momento, né? E eu estou sim. vendo que tem uma problematização aqui, né? Pergunte à turma por que as figuras geradas sempre apresentam eixos de simetria. Então, é uma Uhum. atividade problematizadora, né? Que tem um desafio e que a situação problema não necessariamente é aquela que tem só o enunciado, como você já falou no começo da sua apresentação, Isso os aí. só números, mas olha aqui pode ser uma atividade problematizadora com dobraduras, né? Isso aí. E a questão, né, por mais que a gente trabalhe, né, em disciplinas, cada um na sua, a gente tem sempre essa questão do cuidado com o contexto, né? Então, Uhum, a prof trabalhou um texto em língua portuguesa. Lá eu estou fazendo situações matemáticas com o texto da língua portuguesa. Então, a gente tem esse cuidado, assim, de ter esse encontro em relação ao que é trabalhado, né? Não é totalmente uhum. separado. Sim, sim. E aí, aqui eu trouxe algumas atividades que eu fiz com eles, tá? Com a minha turma do ano passado, porque nessa turma a gente não chegou ainda.
mas eu trabalho com eles com o geoplano, né? Hum, Primeiro a gente deixa eles explorar o que que é isso. Aí eles montaram umas figuras sem pé na cabeça, umas casas, sabe, bem. E aí sim. depois eu comecei a direcionar, comecei a mostrar figuras que poderiam ser montadas. Então eles acabaram utilizando aqui. Depois, claro, que a gente calculou o perímetro, calculou a área de uma dessas figuras, para eles poderem compreender o processo daqui. Mas primeiro eu deixei eles montar o que quisesse, apresentei o que era, o Uhum. material e tudo mais. E aí deixei montar o que quiserem, depois comecei a ordenar e depois a gente partiu para o cálculo, sim, mas foram figuras bem simples, né? Quadrados, retângulos, Sim. Agora, bem. aqui, Crislane, é uma borracha ou é um fio para É uma fazer as borracha. figuras? É uma borrachinha, né? Tipo de É, dinheiro, né? Aquela borrachinha de dinheiro. É isso? isso, Aham. isso. É esse material fantástico para figura plana. Muito bacana. Sim. Aí depois teve uma outra atividade também, quando a gente viu vértices e arestas que a gente montou relacionando ao trabalho. E aí, geralmente, eu acabei achando umas imagens assim que se faz com doce, né? Com jujuba e palito. Esse é Mas palito aí, de churrasco, é isso? Aquele de palitinho de churrasco, churrasco? alguns era de sorvete. Mas Aham. aí eu peguei massinha de modelar porque eu não conseguia ver a jujuba ali. Sim. E daí ia dar aquela vontade de comer, e aí depois que ia botar o palito, quem sabe cabia no chão, a mão suja e não dava para comer. E eu disse, eu não vou estragar a comida. Porque aí eu pensei em fazer de massinha, né? Que é Ah, outro. Na mesma, quando eu trabalhei a questão das massinhas para montar as figuras geométricas tridimensionais, as formas geométricas tridimensionais, aí depois a gente viu que as arestas e as vértices das figuras. é uma outra forma e bem bacana e dá para ser adaptado para qualquer tipo de escola, né? Que esse material é Claro, bem barato, muito, muito interessante mesmo. sim, e aí dá para já trabalhar duas em uma. É, muito bacana. Aí você falou que não tinha foto, você tinha algum Não, material. só consegui essas, né, no final. Ah, Aí eu não sei se vocês têm dúvidas, perguntas. isso, vamos abrir a roda. Agora eu acho que você pode parar de compartilhar. Agora eu tenho que descobrir como é que eu vou fazer isso. Deve ser aqui. Não. Tem um em cima, no vermelhinho em cima, você para de compartilhar. Tava bem grande escrito. Aí, muito bem. E aí, meninas, alguma questão, algum comentário, alguma socialização de quem já trabalhou também com formas tridimensionais, gostaria de compartilhar também? É o momento da gente trocar com a Crislaine e vocês também abrirem para contar. Bernadette quer contar alguma coisa, ou outra professora da roda que quiser compartilhar, né? Vamos trocar figurinha, galera. É, do sul com o sudeste aqui. Eu achei Boa muito noite, Cris. interessante. Oi, Adriana, fala com a gente. Boa noite, professora Vânia. Boa noite, Cris. Sou Adriana Salomão, aqui do Rio de Janeiro, Maricá. Assim, gostei muito da sua experiência, né? Principalmente dessa divisão de disciplinas que acontece na sua escola particular, correto? Aqui em Maricá também, algumas escolas, alguns professores fazem dessa forma. E você falou também que o quinto ano segue uma sequência parecida já com o Fundamental 2. A sua escola tem Fundamental 2? Sim, a minha escola tem até o ensino médio. Educação infantil é no turno da tarde até o quarto ano, a partir do quinto até o ensino médio é no turno da manhã. Isso. Aí só uma pergunta, né? A sua escola, ela faz Olimpíadas de Matemática, ela tem essa prática, Tá. participa do OMEMEP, como é que esse resultado acontece? Estou te falando porque eu vivo isso aqui em Maricá, e assim, quando você falou, né, que o quarto ano já diz da dificuldade de matemática,
a gente vai ter uma outra formação de matemática, eu vou trazer isso para a roda dos professores, porque quarto ano já falar que não gosta da disciplina, né? Não sei, e você parece ser uma professora excelente, então não é o professor que influenciou isso, é a criança que já traz alguma coisa de É, casa, os anos anteriores. E por que que eu te pergunto da OBMEP, né? Não sei se é a OBMEP que vocês fazem, é uma Olimpíada muito difícil de matemática, né? Poucos alunos chegam na final, vão para a segunda fase, mas não conseguem chegar na final. E a gente uhum, sabe que a questão do OBMEP, além da matemática em si, é a interpretação. E quando você diz assim, eu não trabalho um texto, eu não trabalho uma situação solta em matemática, né? É uma composição da língua portuguesa, né? Uma uhum. continuidade do que eles estão trabalhando. Aí eu queria que você me falasse sobre se vocês fazem a Olimpíada, como é esse resultado, e quando você diz isso, né? Que vocês continuam, vocês têm uma parceria do português com a matemática. Porque a gente entende, pelo menos aqui nas formações, agora eu vou fazer uma formação de português com matemática de professores, porque o problema do nosso aluno da rede pública é interpretar o que está sendo pedido da questão matemática, para fazer a parte de geometria, para fazer a parte de problemas. Então, as duas disciplinas têm que estar interligadas. Eu queria ouvir um pouco da sua experiência em relação às Olimpíadas e em relação a como que você, com o português, trabalha do formato melhor para os alunos. Então, por coincidência, eu comecei a iniciar umas atividades com eles, justamente trabalhando a parte das Olimpíadas, porque esse ano vamos fazer sim, com o quarto e quinto ano, a UBMEP Mirim, que vai acontecer daqui uma semana. Então, e fazer eles entenderem também no início, vamos fazer outra prova, porque lá já o sistema avaliativo é só a prova, né? Então, Sim. tem uma semana toda de prova, todo mundo para, semana de revisão, semana de provas, e aí, tipo, já fica naquela tensão para eles também. E então, o que que eu tenho falado, principalmente para o quarto, que é a mesma prova, quarto e quinto, Sim, Uhum, sim. eu tenho explicado para eles que tem coisas que a gente está ali que a gente ainda não viu e está tudo bem, que a gente vai ver até o final do ano. O que a gente não pode acontecer é que a gente chegue lá no próximo ano e não tenha, não, a gente não sabe daquilo. Então, esse ano está sendo muito mais uma conversa de eles entenderem que é uma proposta nova, que é um tipo de avaliação diferente, que é onde a gente vai ter uma parte de gabarito lá de questão, não me lembro como chama lá, mas é a parte do gabarito Sim, sim. que tudo que a gente vai fazer lá na frente, no nosso futuro, tem um gabarito, concurso público. Então, fazer com que eles entendam que é uma dinâmica diferente dentro da escola. E é uma dinâmica para todo mundo, porque todo mundo vai participar. Daí ele já, ai, prof, vamos, vai valer nota, não sei o quê. E eu, olha, vocês têm que lembrar que vocês não vão perder nada de nota. E sempre a gente vai ganhar alguma coisa. Ou a gente vai ganhar sabendo mais, ou a gente vai ganhar tudo que vocês fazem realmente vale alguma coisa. Então, deixar essa questão de tentar, de certa forma, motivar eles a realizar isso, porque uhum. eles já vêm com aquele peso. É outra prova, é outra avaliação. E aí eles têm que ir bem, senão eles vão perder nota, eles precisam de nota para passar. Então, eu estou trabalhando muito essa questão da conversa com eles, deles entenderem que são atividades que eles vão fazer. Daí a gente está fazendo essas atividades como treino, para eles verem que tem uma avaliação diferente daquela que a gente realiza na escola, e que a vida deles vai ter essas avaliações. Então, era para eles já ir se aproximando, e tudo nesse contexto, bem tranquilo e tudo mais. A questão do nível de dificuldade. Eu entendo que o quarto ano, pelo menos na minha realidade, vai ser um pouco mais diferente, porque, por exemplo, números decimais eu ainda não trabalhei com o quarto ano, mas eu começo trabalhando no final do quarto ano com números decimais. Então, eu sei que o quinto vai estar mais tranquilo. Então, eu entendo que tenha esse nível de dificuldade em relação ao conteúdo que a gente trabalha. Mas, na minha realidade, claro, que eu sei que Mas eu realidade acho de que para o escola Brasil inteiro, Crislaine, o quarto ano vai ficar um tem, problema, né? Com problema, e, entre aspas, né? Porque a sim. avaliação não. Não, pois é, e aí eu tenho incentivado bastante eles a dizer assim: vamos trabalhar com um tipo de avaliação diferente, vamos tentar fazer. Esse o ano que vem a gente vai fazer melhor, porque eu entendo que pode ser frustrante, principalmente a gente tem esse quesito da avaliação bem marcada, né? Então a gente tenta pegar eles desse outro modo, né?
com nesse sentido. E aí fazer atividades que eles possam treinar e entender que eles não vão usar a tabuada, porque ainda no 4º ano eu deixo até na metade ali essa consulta a tabuada, ter esse processo de construir a tabuada, a questão da tabela de Pitágoras, então tem toda essa função ainda. Mas o prof não vai poder usar nada, não vai nem usar folha de rascunho, daí eu explico para eles. Vai ter uma ou 2 continhas que a gente vai ter que fazer usando a tabuada, que não é necessário, que eles conseguem, que é outras questões que a gente vai ter ali, que é muito mais de relacionar outras coisas que a gente fazer, e tem coisas que a gente não aprendeu. Tinha uma revisão que eu fiz, tinha um número que se tu for olhar a questão, tu, adulto, com conhecimento matemático, vai dizer, é uma divisão, vai dar vírgula. Mas tem outras formas de poder resolver. E daí eu explico para eles que às vezes tem 4 ou 5 jeitos diferentes de resolver, que o fulano começou multiplicando, começou pela adição, e o outro começou pela subtração e deu o mesmo. Então, tipo, tem vários jeitos de resolver, e é bem assim na fase da conversa. E é um pouco difícil, eu sei. Mas a gente está indo nesse processo no 1º ano, né? Porque o ano passado a gente não fez a Mirim, mas esse ano a gente está iniciando, e daí eu já estou preparando. 4º ano, vamos fazer no ano que vem, vamos se preparar melhor para o ano que vem. E a questão de trabalho de relacionado a português e matemática, na verdade, com todas as áreas, né? A gente está vendo mais ou menos o que o outro colega está trabalhando, e aí, eu posso trabalhar esse conteúdo, eu posso relacionar com isso. E a questão da interpretação é algo que me pega muito. Por quê? Porque eu entendo que às vezes tem uma dificuldade da criança de interpretar, que está ligado à língua portuguesa. Mas às vezes a dificuldade da criança interpretar aquilo está relacionado à falta de conhecimento da linguagem matemática para aquilo. Então, às vezes está lá na avaliação dizendo, a soma dos fatores vai dar qual produto. A criança não sabe o que é o fator. A soma não, a multiplicação dos fatores vai dar tal produto. A criança não sabe o que é fator, não sabe o que é produto. O que eu vou fazer aqui, prof? Então, tipo, tu vai fazer uma multiplicação. Então multiplicação ela sabe fazer. Mas a forma como está abordado, e muitas vezes como a gente trabalha na sala de aula, às vezes não faz essa ligação. E ter o conhecimento, e é aquilo que eu falei já, que a gente começar desde o início, falar, explicar. E quando a gente começa a usar os nomes certos Eliane, dos termos... deixa eu te interromper só um pouquinho, que eu acho Claro. que é importante isso que você está falando. Então, essa linguagem matemática, a gente pode trabalhar tendo um dicionário matemático desde o 1º ano, né? Sobre os fatores, produtos, porque não é só mesmo de interpretação, concordo plenamente com você. Sim. E, além disso, tem a parte conceitual também, porque quando a gente trabalha com as situações aditivas, a gente tem aquelas situações de comparação, que a mais, a menos, não é de interpretação, porque são situações simples, mas conceitualmente muito difícil. Então, a gente tem a interpretação, a gente tem a linguagem que você está falando e tem a parte conceitual. Então, são muitas coisas para a gente identificar. Então, não é só interpretação. Interpretação é um dos elementos, né? E dentro do grupo de pesquisa a gente consegue discutir, a gente discutia muito isso, né? Em relação até que ponto a criança realmente não entendeu e está relacionada à língua portuguesa, ou até que ponto ela não entendeu e está relacionado à linguagem matemática. Isso. Porque muitas vezes o problema está claro, mas tem uma palavrinha que ela não entende. Hoje aconteceu um fato comigo, revisando. Tinha algo relacionado à porcentagem, que era 50%, não sei o quê, e uma professora leciona para 36 alunos. E eles, prof, o que é leciona? Leciona é o problema, porque eles acharam que o lecionar estava ligado à porcentagem. E eu, não, lecionar é dar aula. Até eles falaram, até quando eles me perguntaram, o que é lecionar, prof? E aí o menino falou, é aquilo que o Neymar faz. E daí eu comecei a rir, né? Porque o que acontece com o Neymar é que ele se lesiona, tem uma lesão. Eu leciono, eu sou prof, eu dou aula. Então, tipo, tem essas questões realmente que são interpretação que a gente pode estar relacionando à língua portuguesa. Mas tem muita coisa, e acontece muito nas avaliações externas, de trazer
linguagem, matemática nas avaliações externas e o nosso aluno não está preparado. E não é que ele não saiba fazer uma multiplicação, é que da forma como está escrito, ele não consegue entender que aquilo é uma multiplicação. E muitas vezes pode ser que não seja um problema de interpretação ligada à área da língua portuguesa, e sim da falta de conhecimento matemático que ele tem naquele momento para conseguir compreender aquilo. E assim, essa Olimpíada Mirim nós já fizemos aqui no município com quarto e quinto ano, né? Não sei se está nos mesmos moldes que eles mandam a prova, a escola que imprime e eles fazem na escola, né? Aqui nós adotamos, aí manda o resultado lá para o BMEP, todos receberam uma medalha. Todos que fizeram, a gente motivou na época do quarto ano, receber uma medalha e receber uma menção independente do resultado da prova. Para motivar, porque no outro ano já teria o quinto ano. E foi muito bom quando você fala dessa linguagem matemática, porque na formação, e a professora Vânia, né, desse dicionário matemático, porque eu citei no grupo de português, né, que a gente tinha que ter um dicionário até atrás da porta, né, porque o aluno pergunta da escola pública muitas vezes como se escreve casa, como se escreve casa. Aí eu falei, vocês vão ter atrás da porta, né, uma grande cartolina e pede para ele escrever. Quando o outro perguntar, o outro vai no dicionário. E aí agora eu vou levar para a formação, né, conversando com você, com a professora Vânia, o dicionário matemático. Porque já que vai estar reunindo o grupo de português com o grupo de matemática, foi o que você falou e a professora Vânia eh, trouxe, né, essa situação bem cara para a gente. Porque se ele não sabe o que é fator, se ele não sabe o que é produto, não adianta. Nenhum dicionário vai entender a composição disso, porque ele pode até entender o que é, mas se ele não sabe o que o problema quer trazer, não vai adiantar. Uhum. Obrigada, tá, Cris? Muito obrigada. Seja Imagina, bem-vinda, obrigada. Adriana. Obrigada, Crislaine. Mais alguma questão? A gente ou algum comentário sobre a atividade? Também pode trazer algum comentário também sobre a atividade que você já fez, não fez, vai experimentar, né? A gente também pede para assinar a lista de presença e é, quem não pôde participar, a gente vai colocar disponível. Então, Crislaine, essa roda fica disponível no Facebook e depois a gente vê que tem outros acessos também, né? Então, a gente vai terminando, porque, como eu sempre gosto de dizer, nós começamos bem cedo o trabalho hoje, né, Cris? Que essa roda tem o intuito de ser de 1 hora para que a gente possa aproveitar ao máximo, mas outras atividades, outras rodas de conversa vão acontecer em setembro e eu convido vocês para participarem. Eu agradeço muitíssimo a disponibilidade de compartilhar com a gente, Crislaine, aqui com a gente hoje, né? E que você possa estar aqui com outras experiências nos próximos meses ou no próximo ano, tá certo? Bernadette, você gostaria de Obrigada. falar? Eu gostei muito, professora. E não querendo estender a roda, eu só quero fazer um pedido, Crislaine. Se possível, retornar uma outra roda, eu sei que é a roda de conversa, mas para a gente desmembrar essas várias sugestões numa vivência, porque eu tentei experimentar aqui um mosaico. Eu costumo fazer outro tipo de mosaico com os meus alunos. E seria, assim, espetacular poder fazer uma vivência. Eu acho que remotamente a gente conseguiria, não sei, com alguma dessas propostas que você, né, compartilhou com a gente, de propostas de atividades, porque isso é importante e às vezes também é um diferencial na escola ter um profissional com mais experiência ou com formação em matemática que dê essa assessoria pedagógica aos professores, tá, Cris? Eu estou chamando de Cris, hein? Eu estava vendo uma atividade que eu fiz no ano passado para poder repetir. Claro que não é relacionada à geometria, mas era a compreensão de números primos. Então era uma que eu vou repetir. E agora tu me falou assim, a gente fazer, e é tão legal quando a gente tem essas ideias, a gente consegue realmente pôr em prática. E para as crianças do quarto ano, o que são números primos?
Ah, são números aqueles que não é dividível por ele mesmo e mais um. Tá, mas e aí, como que eu vou achar? Eu vou ter que dividir todos os números? E aí eu acabei criando um passo a passo para a gente encontrar quem são esses números primos. E aí depois que a gente encontrar esses números primos, aí a gente consegue escrever ele, guardar, anotar lá no quadro e tudo mais. Mas eu sempre procuro relacionar alguma atividade, alguma dinâmica, quando eu comecei a trabalhar expressões numéricas com eles. Eu fiz uma, tipo aquelas atividades que a gente faz no Facebook, só que era falada, sabe? Some o teu número, pensa no número, soma tal. E daí todo mundo encontrou o mesmo resultado, virou uma euforia. Como que tu fez isso, prof? Tu é mágica. Então, trazer outras atividades, eu gostei dessa ideia, assim. Muito Vamos obrigada. marcar uma vivência, então, Cris. Depois você pensa com a gente. Eu acho que de geometria, se você puder montar, a gente pode fazer em outubro, se você tiver Uhum, disponibilidade, uma vivência de geometria, que eu acho que tem pouco conhecimento quando a gente faz pedagogia. E aí você pensa um passo a passo e a gente faz também no Zoom, lá em outubro, se você legal. tiver disponibilidade. Pode ser? Ótima ideia, claro, ótima ideia. Então, meninas, um beijo e a gente fica aqui combinado. Em setembro, a gente já tem uma roda marcada. Quem assina a lista de presença vai ser automaticamente convidado. E em outubro, então, a Crislaine, a gente vai ver um dia com a Crislaine e ela vai voltar para fazer uma vivência que eu acho que vai ser muito bom mesmo, tá bom? Muito Você, obrigada pelo convite, Vânia. Adorei estar aqui hoje. A poder rever também coisas que eu fiz durante o ano passado todo, né? Foi muito legal poder trazer. E a experiência que eu tenho de quarto ano, de fato, começou o ano passado. A uhum, gente, dentro do grupo de pesquisa, pesquisa muito, lê muito, tem muita ideia. Já fiz curso de formação também, mas relacionado, quando falam quarto ano e quinto ano, meu Deus, parece muita matemática, sabe? Então dá um uhum. certo susto, dá um certo medo. E então poder estar aqui também, se vocês tiverem ideias para a gente conversar e tudo mais, é bem interessante, porque a gente acaba realmente tendo uma troca. Sim. Adorei descobrir que a função da OBMEP não está acontecendo só comigo, estou me sentindo muito acolhida, obrigada. E isso é muito legal, muito obrigada, gente. Nós estamos nesse movimento. Aqui, como é uma escola pública, nós só estamos dando até hora extra para os professores ensinarem um pouco a OBMEP, porque a gente sabe que é difícil, mas a gente fica feliz assim de tantos participantes que o município de Maricá tem na OBMEP. Por isso que eu te perguntei sobre como é que está a Olimpíada daí. Obrigada. Então, a gente vai fechando. Um abraço para todo mundo. Até a próxima roda. Professora